Olá, dando continuidade à demonstração acerca do RDS, eu continuo aqui com a minha instância Web4Lab. Eu quero mostrar para vocês algumas opções adicionais, tá? Notem que aqui dentro de Actions nós temos algumas opções. Então a gente poderia parar o nosso RDS com essa opção de Stop. Nós poderíamos reiniciar, fazer exclusão da instância em si. A partir dessa opção, criar uma cópia de Read Replica, uma réplica de leitura. Nós podemos criar diretamente, aqui no caso desse MySQL, um Read Replica do Aurora. Podemos fazer snapshot, nos quais nós já havíamos feito, restaurar um backup, restore to point in time. Então vamos supor que ontem, meio-dia e 51, eu tive a minha base de dados corrompida. Eu poderia voltar, por exemplo, 1 segundo, 5 segundos antes disso, através dessa opção, migrate snapshot. Então, a partir de um snapshot que eu já havia feito anteriormente, eu poderia estar migrando esse snapshot para um Aurora. Aí ele subiria uma nova instância com essa nova engine em si. Nós podemos também criar uma nova instância a partir de um backup do S3, restore from S3, in this case, e nós temos a opção de Modify, que é o que eu quero explorar com vocês nesse momento, tá? Então, dá uma olhadinha nas opções que ele aparece aqui para a gente, uma vez que nós setamos essa opção de Modify. Nós conseguiríamos alterar a versão ali do engine que a gente está rodando. Então eu posso até fazer essa alteração aqui, indo para a versão do MySQL mais recente, 8.0.16 nesse caso. Nós podemos alterar o tipo da classe da instância que a gente está trabalhando. Então, se eu precisar de uma máquina aí mais performática, eu poderia estar escolhendo entre diversas opções da AWS, e aí vai baseado no seu propósito de uso, tá? Tem máquinas bastante grandes aqui, por exemplo, uma DBM5 24X Large, 96 vCPU, 384 GB de RAM, realmente é uma máquina bastante grande. Não vou selecionar nesse caso, vou deixar ainda com T2 Micro. Aqui nós podemos alterar a nossa instância, ou seja, ela pode começar em single AZ e depois eu altero para multi AZ. Vou deixar habilitado nesse caso para mostrar para vocês. Mesmo tamanho de disco, SSD, poderíamos fazer aqui a expansão manual, tá bom? Do tamanho do disco, caso nós precisamos. Aqui nós podemos alterar esse nome. Uma vez alterando, a gente vai mudar o nosso endpoint, ok? Nesse caso eu não vou mexer no endpoint em si, eu vou só estar trocando a senha do nosso usuário master. Eu posso fazer adições de security group, adicionar um novo, por exemplo. Aqui eu vou selecionar essa opção, mas não façam isso no seu ambiente corporativo. É só para mostrar depois que, uma vez você habilitando essa opção, ela é passível de ser acessada pela internet. E aí você pode utilizar qualquer cliente de SQL. Nesse caso, a origem da conexão não precisaria ser sua VPC, mas isso é um grande problema de segurança, tá bom? Só vou mostrar aqui para propósito de lab em si. Essa opção do Certification Authority, nós podemos utilizar ali para propósitos de segurança a conexão no nosso banco de dados RDS baseada em SSL. Então, esse daqui é o certificado que ele vai apresentar para você, e aqui ele mostra qual autoridade certificadora, tá bom? RDS CA 2019, para você estar fechando a conexão SSL junto ao seu RDS. E aí, basicamente, você faz o download desse certificado, dessa RDS CA 2019, e confia ali na sua aplicação. Aí a sua aplicação tem um alto nível, digamos assim, de confiabilidade acerca de acreditar no certificado digital que o RDS está apresentando para fechar a conexão ali SSL. Aqui a gente poderia estar alterando a porta. Eu vou manter o padrão. Janela de retenção de backup, por exemplo, você poderia alterar de 7 para 35 dias, horário, a parte de monitoramento, log. Então, praticamente todas as informações da criação do banco de dados a gente consegue modificar depois, tá bom? Vou dar aqui uma opção de continue, e aí ele fala para a gente que, como eu vou estar fazendo uma conversão para multi-AZ nesse caso,
eu posso ter problema acerca de performance. Então, a opção inicial para ser aplicada isso durante a próxima janela de manutenção, porque todos os dados ali que estão na minha instância, eles vão ser replicados para uma segunda, por isso que ele dá esse alerta. E como essa segunda está zerada, eu vou consumir bastante IOPS de leitura nesse caso. Mas eu quero aplicar imediatamente todas essas alterações, por assim dizer, Modify DB Instance. Então vou só voltar aqui para o meu dashboard em si, DB Instance, 1 de 40, Web4Lab. Então nota aqui que ele está com o status de upgrading, ou seja, ele está fazendo upgrade de single AZ, multi AZ, mais aquelas outras alterações que a gente havia setado ali na console. Por exemplo, acerca de mudar a senha do meu usuário master e tornar esse meu RDS também público. Nesse caso, o meu endpoint, quando eu fizer a resolução, ele vai bater ali em um IP público. Vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo e já retorno. Aguardei cerca de 15 minutos. Note aqui que o meu status alterou de updating para modify nesse caso. Então vamos ver se a parte do updating, se a versão do MySQL ele já atualizou. Abro aqui a minha instância. Na parte de configuration, legal, perfeito que ele já conseguiu fazer a atualização da versão do Engine para mim, já está rodando com 8.0.16, o nome do meu banco de dados eu mantive, eu não alterei o endpoint em si. A gente tem algumas outras opções que a gente poderia estar configurando no nosso RDS, tá? Uma delas é essa parte do Performance Insights. Para isso funcionar, eu preciso habilitar aquele monitoramento detalhado, aquele Enhanced Monitoring, mas nesse caso a gente poderia estar utilizando essa opção para ter alguns insights. Aqui a gente entra no nível de query, ou seja, quanto tempo cada query está demorando, qual é o potencial impacto ali que eu estou tendo no meu banco de dados, e aí ele vai nos dar aí insights ou alguns indicadores de tudo que está acontecendo dentro do meu banco de dados, tá bom? Só voltar aqui outras opções. A parte de snapshot eu já mostrei para vocês, que a gente tem ali os nossos snapshots manuais. Nós poderíamos fazer aí a opção de um snapshot para restaurar esse snapshot, por exemplo, e escolhendo uma outra zona de disponibilidade ou uma outra região. Inclusive, eu não vou seguir com essa questão do snapshot, mas a gente estaria criando uma nova instância, tá bom? A partir do snapshot. A parte de backup automatizado ele faz o tempo todo. Eu falei para vocês que a gente tem um backup diário full e os logs de transação são salvos. Caso a gente volte aí um restore point in time, ele vai pegar a conjunção dessas duas informações e restaurar o nosso backup. A gente também pode trabalhar com instâncias reservadas do RDS. A gente tem toda a parte de economia, então o mesmo conceito de instância reservada de EC2 vai valer para uma instância reservada de RDS. E lembrando que tudo que eu mostrei dessa opção de RDS para vocês, a gente realmente tem uma máquina ali por trás, tá? Inclusive esse laboratório a gente está fazendo com T2 Micro, mas só para você saber e entender que nesse caso é uma instância gerenciada, mas a gente não está falando de uma modalidade serverless, na qual você não paga ali pela execução do seu servidor. Nesse caso é um serviço gerenciado, mas ainda assim a gente tem um servidor que nesse caso aqui está rodando. Se a gente deixar dessa forma, ele vai ter a cobrança ali 24/7. Uma opção um pouco mais recente, essa parte de proxy. Então, dependendo ali do tipo de utilização do seu banco de dados, a AWS traz essa feature, onde você pode colocar um proxy na frente do seu banco de dados. Então, ao invés da aplicação conectar diretamente no RDS, ela conecta nesse proxy, e esse proxy ele consegue gerenciar um número bem maior de conexões, fazer reutilização de uma conexão. Então, ele tanto serve para a questão de segurança quanto para a performance e saúde do seu banco de dados, evitando aí uma conexão diretamente ao seu banco de dados em si.
Parte de subnet, eu já havia comentado com vocês que ele cria uma subnet especificamente para o RDS. Você não consegue, por exemplo, compartilhar uma subnet que você já tenha lançado ali, seu EC2. Vou voltar aqui na parte de dashboard, vamos dar uma olhadinha se ele já terminou a criação do Multi-AZ. Ele alterou o status aqui para Configuring Enhanced Monitoring. Eu não me recordo de ter setado essa opção, mas ok, depois eu vou desprovisionar tudo isso, então eu não vou ter um custo significativo acerca desse lab que eu estou fazendo. Só voltar aqui na opção do Web4 Lab, vamos ver se a parte do Multi-AZ, se ele já aparece ativo para a gente. Tenho aqui a parte de Security Group, Replication, não, ainda não terminou o setting que a gente fez. Vou fazer mais uma pequena pausa e já retorno o vídeo. Legal, temos aqui o status agora de Reset Master Credentials. Eu realmente pedi ali para ele alterar a minha senha de banco de dados, e se a gente clicar nessa opção de Events, notem que ele mostra todas as ações, tá? Dependendo da ação que a gente vai fazer, ele precisa parar o banco de dados e reiniciar. Quando a gente fez, por exemplo, o upgrade do MySQL versão 5 para a versão 8, é um caso típico onde ele faz isso. E notem que em vários momentos ele cria um snapshot para ele conseguir fazer isso de uma forma segura. Então, por ser um serviço gerenciado, notem que a gente tem aí uma grande camada de abstração. Então, toda a carga, toda a tarefa administrativa ali de eu cuidar do meu sistema operacional e do banco de dados em si, eu removo e eu realmente permito que as empresas foquem mais em negócio, em desenvolvimento, inovação e não em tarefa administrativa e pesada ali para o pessoal de TI. Só voltar aqui nessa parte do dashboard, abrindo novamente meu DB Instance. Deixa eu ver que mensagem ele traz aqui. Modifying. Se eu abrir o meu banco de dados em si, vou ver se ele tem mais alguma informação. Então, provavelmente esse último Modifying, ele vai tratar a característica de tratar o meu banco de dados como sendo Multi-AZ. Mais uma pequena pausa no vídeo. Notem aqui que ele terminou as alterações que eu pedi. Eu já estou com o status de Available. Vamos só confirmar se ele já está operando em Multi-AZ. Aqui nessa parte de Configurations. Ah, perfeito, Multi-AZ. Então a gente já tem a característica aí de alta disponibilidade em cima do nosso banco de dados, da nossa instância Web4 Lab em si. E notem aqui que se eu vier em Connectivity e Security, eu continuo tendo só um endpoint, ok? Lembrando que o Multi-AZ é para alta disponibilidade, aí ele vai fazer o failover automático se eu perder a minha instância na minha zona de disponibilidade primária. O que eu quero fazer com vocês também, a gente pode exercitar a questão do Read Replica em si. Então eu posso vir aqui em Actions, Create Read Replica. Aí ele vai trazer algumas informações para a gente. Então o meu Read Replica ele também pode ser Multi-AZ. Eu posso escolher tanto a mesma classe do banco de dados como uma outra classe, maior ou menor, porque a gente está falando de um outro banco de dados em si. Vou manter em T2 micro nesse caso. Eu posso lançar tanto na mesma região quanto em outra região, lembrando só que em outra região eu tenho um pouco mais de latência, ok? A gente está falando de replicação assíncrona aqui. Zona de disponibilidade, eu poderia escolher na zona de disponibilidade C, se eu quero ter acesso público a essa máquina ou não. E o Security Group, ele já vai subir com o mesmo Security Group aqui, mas eu poderia tratar qualquer outro Security Group. Eu posso habilitar a criptografia no meu RDS, então isso tanto vale para o meu RDS Master quanto para a minha Read Replica em si. O resto eu vou manter. Aqui eu preciso definir, né? Qual que vai ser o meu DB Instance Identifier. Eu posso chamar de Web4 Lab Read Replica. Esse aqui vai ser o meu endpoint em si. O resto eu vou manter tudo padrão. Create Read Replica. E nesse momento o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo banco de dados e vai começar a fazer a sincronização do meu master para esse meu Read Replica em si. Lembrando que o Read Replica, ele permitiu ali no meu RDS eu fazer um escalonamento horizontal. Então, se eu tiver uma consulta muito pesada de leitura, ou se eu tiver ali acessos constantes, read-only nesse caso, em cima da mesma
informação, eu posso apontar dentro da minha aplicação, depois eu vou mostrar para vocês que ele vai estar criando um novo endpoint, e aí eu tenho uma questão de mais performance e de escalabilidade, por assim dizer. Vou fazer uma pequena pausa no vídeo, retorno assim que a instância estiver terminada. Retomando o vídeo, notem aqui que eu já tenho a minha instância criada, então o identificador dela, Web4Lab Ready Replica, ela já encontra-se aqui em Available. Então eu vou só abrir aqui o meu Web4Lab. Então a gente tem esse endpoint, Web4Lab, só descendo um pouco as configurações, nota aqui que nessa parte de Replication ele já aparece mais informações para a gente. Então eu tenho meu DB Instance Web4Lab com a role de Master e ele criou um novo Web4Lab Read Replica, nesse caso com a role de Replica, ou seja, ele só vai receber replicações dessa origem. Então tudo que eu salvar agora nesse meu Master, ele já vai replicar automaticamente para esse meu banco. Lag é aquela informação que eu falei para vocês, então se eu tiver escrita muito pesada, ele vai mostrar aqui em milissegundos o quanto está demorando para ele replicar essas informações. Nesse caso, como eu não estou salvando nada no disco, ele ainda não apresenta nenhuma informação para a gente. E se nós clicarmos aqui para abrir as informações acerca desse Read Replica em si, nota que o meu endpoint em si é outro, tá? Então nós temos aqui Web4Lab Read Replica, enfim, o endereço de conexão para essa instância é diferente. Então lá na minha aplicação é que eu vou criar a lógica das minhas consultas intensas de leitura. Por exemplo, eu jogar para esse novo endpoint que foi criado, por assim dizer. E faltou eu mostrar uma outra informação para vocês aqui no Web4Lab, a questão do Multi-AZ Configuration. Notem aqui que a gente tem a questão do Multi-AZ, desculpa, ele está mostrando ainda do Read Replica e não é o Read Replica que eu quero mostrar. Vou voltar aqui em Databases, Web4Lab, Configuration, Multi-AZ nesse caso, e está habilitado, e notem aqui que o meu Secondary Zone é o C, ok? Então ele não aparece para a gente essa instância, mas saiba que a gente tem uma outra instância ali, que é o meu Standby nesse caso, em outra zona de disponibilidade, recebendo a replicação síncrona nesse caso. E para finalizar esse tópico, lembra que uma das modificações que a gente fez em cima do nosso RDS Master foi tornar ele público. Então isso permite com que eu me conecte diretamente com o meu RDS a partir da internet. Vamos testar? Eu vou primeiramente copiar o meu endpoint de conexão do RDS em si. Aqui eu estou utilizando um cliente do MySQL, Workbench, é open source, mas fica à vontade aí para utilizar o seu cliente de SQL preferido. Então eu vou basicamente adicionar uma nova conexão, eu posso chamar aqui de Web4Lab nesse caso, qual que é o meu hostname, ou seja, o meu endpoint, vou me conectar na porta padrão, o meu username é Web4Lab, Test Connection. Nesse caso vai demorar um tempinho, ele vai me dar um erro, porque eu não tenho a liberação de Security Group da minha máquina em si. Lembra que a liberação do Security Group que a gente fez foi de conexões oriundas do nosso Security Group Web, que não é o caso. Eu não estou dentro da minha VPC em si. Alternei aqui para minha instância Web4Lab, Security Group DB, Inbound, Edit. E aí eu vou adicionar mais uma regra nesse caso. Vou escolher o próprio MySQL e Custom, vou colocar o meu próprio endereço IP, que eu estou gravando essa aula através de um 4G, então só vou liberar para o meu IP especificamente. Dei um save nesse caso. Agora a gente já pode testar a conexão. Tem aqui o meu endpoint, o meu usuário, Test Connection. Legal, ele já conseguiu. Como está ali as informações, né, de autenticação, vou colocar a minha senha agora. Eu havia trocado para Web4Lab, Web4Lab nesse caso, ok. Legal, então conseguimos nos conectar com sucesso aí no nosso RDS. Ele fala acerca do certificado digital, né, informações em si. Se eu clicar aqui em OK, nota aqui, eu posso abrir a conexão com um banco de dados a partir de qualquer editor SQL especificamente.
Legal, uma vez conectado com sucesso, eu poderia dar uma olhada aqui nos meus esquemas. Perfeito, ó. Nota aqui que ele já aparece o database inicial que a gente criou, as minhas tabelas, enfim. Nesse caso eu estou interagindo aí diretamente com o meu RDS. Uma vez testado com sucesso, eu vou voltar para a minha console da RDS, e uma coisa muito importante em todo lab que você vier a fazer, não esqueça de desprovisionar todos os recursos, ok? Vou começar aqui pela minha instância EC2, que eu havia criado para conectar no meu RDS, então eu dou um terminate na instância, vou alternar para o serviço de RDS em si, DB Instance, nota que eu tenho as minhas duas instâncias, vou começar matando o meu read replica e venho em Actions, Delete. Ele vai aparecer essas informações no qual eu tenho que escrever Delete Me, in this case, ok? Dei a opção do Delete, se eu der um refresh, ele já vai aparecer o status aqui, Delete, ou seja, está deletando. Agora a próxima ação, eu vou excluir a minha instância principal, aquela de Role Master. E vem em Delete, aqui ele aparece para a gente, ó, antes de excluir, você não quer criar um snapshot final? Se eu criar um snapshot, depois de 6 meses, por exemplo, eu conseguiria voltar esse banco de dados a partir desse snapshot. O snapshot, você só vai pagar o custo de armazenamento do S3 Standard. Então aqui, eu estou na região de Ohio, se o meu snapshot, por exemplo, der 20 GB, eu só vou ter o custo dos 20 GB standard ali no S3, é um custo relativamente baixo. Mas como é propósito de lab, eu não quero criar um snapshot, a parte dos backups automatizados, todos vão ser excluídos. Aquele snapshot manual que eu havia criado, ele não vai ser excluído, ok? Então, somente a opção dos backups automatizados são excluídos por padrão. Se a gente manter essa opção, ele não vai excluir os backups automatizados. Eu tenho certeza que eu quero deletar essa instância, delete me, uma vez mais, em opção de delete. Então, perfeito. Nesse momento eu já não estaria sendo mais cobrado pelas minhas instâncias de RDS em si. Faltou só a gente fazer a exclusão do snapshot. Então, basicamente, eu venho aqui, Actions, Delete, Snapshot, ok? Delete. Com essa opção aí, eu desprovisionei todo o ambiente que eu construí. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo tópico.